Olá, professor Luiz aqui com você, seja bem-vindo a mais uma aula de prática civil na jurisprudência, onde a gente atualiza permanentemente o processo civil a partir de casos práticos na jurisprudência. O nosso caso de hoje é sobre bem de família. Nós vamos estudar uma das exceções à impenhorabilidade do bem de família a partir de um caso prático que nós vamos tratar então a partir de agora, tá? Então, veja só, o nosso caso de hoje parte do RESP 1935842, que foi divulgado no informativo 702 do STJ, e nós vamos então definir as seguintes teses, tá? Temos duas teses a serem definidas aqui hoje. Primeiro, se a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso 2 do artigo 3º da Lei 8.009, não se preocupe, nós vamos chegar nesse dispositivo, tá? É aquele que trata das dívidas adquiridas para aquisição do próprio bem de família, se essa exceção se aplica por subrogação ao imóvel adquirido com os recursos oriundos da venda de bem de família originalmente penhorável. Em outras palavras, se o devedor adquire um imóvel novo com o dinheiro da venda do imóvel anterior, sendo que esse imóvel anterior ele for adquirido com base em crédito, tá? Junto a uma instituição financeira, por exemplo, ou junto a um empreendimento. Então, esse crédito ele estava garantido pelo próprio bem. Só que esse devedor vendeu esse bem e comprou um bem novo. Tá? Então, a questão é, esse bem novo ele pode ser penhorado para pagar as dívidas do bem anterior? Essa é a questão. E a segunda tese que é a ser definida é se, sendo positiva a resposta para a primeira pergunta, ou seja, se eu posso penhorar este bem novo para pagar as dívidas adquiridas para a aquisição do bem anterior, eu posso presumir que o bem novo foi adquirido com a venda do bem anterior? Eu posso presumir, então, que houve uma subrogação aqui de bem de família para fins dessa exceção à impenhorabilidade, tá? Ou seja, saber se é lícito, por simples presunção, assumir que os recursos provenientes da venda do bem de família objeto do contrato ora executado foram utilizados na aquisição de outro bem de família, de modo a permitir a penhora deste por dívida relacionada ao primeiro imóvel. Então, nós temos duas teses aqui para podermos responder, tá? E a situação hipotética, claro que, embora seja aqui hipotética na nossa aula, é uma situação real, um caso concreto, do qual eu desenhei aqui uma situação hipotética, tá? Para trazermos aqui para a nossa aula. Então, no nosso caso, Maria celebrou um contrato de compra e venda para adquirir um apartamento da Lancôme Empreendimentos Habitacionais. Maria pegou aquele apartamento que ela adquiriu por financiamento, com aquele crédito, e ela alienou esse apartamento para um terceiro, e com o dinheiro da venda, ela comprou um imóvel novo, no qual estabeleceu sua residência. Então, Maria comprou o imóvel A, com base num crédito que ela recebeu. Ela vendeu esse imóvel A para um terceiro, tá? E ficou na expectativa de que aquele terceiro pagasse o financiamento, tá? E com a venda com o dinheiro dessa venda, ela comprou o imóvel B. O imóvel A, um apartamento, e o imóvel B, uma casa. O terceiro deixou de pagar esse imóvel A, que era o apartamento. Deixou de quitar o saldo remanescente. Então, a Lancôme começou o quê? A executar Maria. E a Lancôme pediu para penhorar este novo imóvel de Maria, essa nova casa de Maria, para pagar a dívida daquele primeiro apartamento. Isso é possível, tá? Isso é possível, sim ou não? Este é o caso hipotético aqui. E como a gente costuma fazer nas nossas aulas de estudo de processo civil na jurisprudência, a gente parte aqui, tem a oportunidade de trazer algumas noções conceituais do objeto de estudo, que aqui no caso é bem de família. Tá? A gente faz aqui uma breve reflexão, então, sendo bem de família. O que é o bem de família para respondermos a este problema? Tá? A gente precisa lembrar, basicamente, que bem de família existem duas espécies, a legal e a convencional. Claro que a que nos importa aqui é o bem de família legal, mas só para fins de referência, o bem de família convencional está lá no Código Civil, tá? Então você pode ir lá no registro de imóveis e registrar um determinado bem como um bem de família convencional, para preservar uma fatia do patrimônio respeitando
o patrimônio mínimo do devedor, tá? Isso está, só que isso é muito caro e burocrático de ser feito, por isso é pouco usual no dia a dia, mas está no Código Civil, artigos 1711 a 1722. E o bem de família legal, que é o que nos interessa aqui, está na Lei 8.009 de 1990. E em seu artigo 1º, vai prescrever que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, ou fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou pelos filhos, enfim, que sejam seus proprietários nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, aqui nós temos as exceções legais, tá? Então, salvo nas hipóteses previstas em lei. Isso já deixa claro que essa impenhorabilidade não é absoluta, certo? Essa impenhorabilidade não é absoluta. Por outro lado, a pessoa não precisa fazer nada para esse imóvel ser impenhorável. Basta que nele tenha estabelecido a sua residência. Isso é, portanto, ope legis, ou seja, decorrer da própria lei. Não precisa que o juiz diga que aquele imóvel é impenhorável para que seja impenhorável, tá? É um efeito legal. Então, como é que a gente pode conceituar esse imóvel impenhorável a partir da Lei 8.009? Aqui na Lei 8.009 a gente tem um conceito restrito, digamos assim, tá? Para os dias de hoje, porque ela traz o conceito do bem de família como sendo um imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Só que o conceito de família, primeiro, o conceito de família ele é muito mais amplo do que casal, né? E além disso, a doutrina e a jurisprudência avançaram para reconhecer este direito ao bem de família, na verdade, como sendo a tutela do direito à moradia, a tutela do patrimônio mínimo do devedor. Tá? E por isso nós temos diversas interpretações concretas garantindo a impenhorabilidade desse bem de família, mesmo para uma pessoa solteira, por exemplo, com a finalidade de garantir a sua moradia. Tá? A doutrina e a jurisprudência, portanto, interpretam como uma proteção do direito fundamental à moradia ou do patrimônio mínimo da pessoa humana em detrimento dos interesses do credor. Aqui eu deixo para você uma referência doutrinária, caso você precise utilizar aí para alguma citação, tá? Do Sérgio Shimura e Júlia Garcia, do artigo publicado na Revista de Processo, volume 305, aqui, julho de 2020, que inclusive está citado na decisão que estamos trabalhando aqui hoje, ok? Pois bem, você já parou para pensar então no alcance dessa norma protetiva do bem de família legal, que não se limita, tá, a um casal ou ao conceito de família tradicional, e no seu artigo 1º da Lei 8.009 faz uma remissão ao imóvel que é utilizado como residência. Aquele imóvel utilizado como residência, ele será impenhorável para os fins da Lei 8.009 de 90, que é a proteção ali da moradia. Mas o que é residência para fins de impenhorabilidade? Esse conceito de residência vai estar no artigo 5º da Lei 8.009, segundo o qual considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Então, como a gente já viu, na verdade, onde se lê casal, né, lê-se pessoa, tá bom? Para moradia permanente. Então, a gente tem aqui aquele imóvel utilizado para a moradia, porque é esse direito que está sendo tutelado. Mas a questão que pode surgir é o que fazer diante da pluralidade de imóveis? Quando aquela entidade familiar, quando aquela pessoa, aquele executado, tem mais de um imóvel. Qual é a solução legal que nós temos? A própria Lei 8.009, ela apresenta uma solução em que será considerado impenhorável o imóvel de menor valor dentre aqueles utilizados para residência. Essa é a solução que nós temos aqui, na Lei 8.009, em que, na hipótese do casal, a entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para esse fim no registro de imóveis na forma do artigo 70 do Código Civil. Esse artigo 70 que era o antigo Código Civil de 1916, certo? E hoje, no Código Civil de 2002, isso está no artigo 1711, que é o bem de família convencional. Então, como a gente sabe, já viu que nos dias de hoje, né,
pouquíssimas pessoas se valem desse bem de família convencional, pela burocracia e pelo custo que isso envolve. A grande maioria utiliza mesmo bem de família legal. E diante de vários imóveis, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Observe então que a própria lei faz remissão aos vários imóveis utilizados como residência. Eu quero que você fique muito atento a esse detalhe, utilizados como residência. Por quê? Porque esse utilizados como residência faz toda a diferença para a solução prática de uma controvérsia, já que, de acordo com a jurisprudência do STJ, assegura-se a prevalência da proteção legal ao bem de família independentemente do seu padrão. O que eu quero dizer com isso? Se há diversos imóveis e apenas um é usado para residência, esse um utilizado para residência pode ter qualquer valor, pode ser inclusive o mais caro de todos. E sendo este um utilizado para residência mais caro de todos, aí fica afastada essa penhora daquele de maior valor. Por quê? Porque o de maior valor está sendo utilizado para residência. E isso só é possível de ser verificado no caso concreto. Tá? E é muito importante que você fique atento a esse detalhe, porque justamente o efeito prático disso é que se o executado possui diversos imóveis, mas apenas um deles, esses imóveis, serve como residência, é esse imóvel que será impenhorável. Essa impenhorabilidade, portanto, vai recair sobre o imóvel residencial, ainda que seja de maior valor. Na prática, portanto, é imprescindível que seja constatado, se executado, se vale de mais de um imóvel como residência. Tá? Então, se ele tem mais de uma residência, a primeira coisa que você vai fazer, precisa fazer na sua execução, tá? É verificar se ele usa mais de um imóvel como sua residência. Como é que você pode fazer isso? Tá? Simplesmente perguntando o executado. Tá bom? Pode pedir uma inversão do ônus da prova, intimação do executado, para que ele diga se, tendo mais de um imóvel, ele utiliza mais de um para residência, para fins residenciais. Se ele disser que não, então, que só usa um, então aquele um será considerado impenhorável, mas se você acha que vale a pena fazer uma contraprova, você pode fazer uma contraprova, mostrar que ele usa mais de um, tá? E você tentar focar a penhora naquele determinado imóvel que você deseja. Mas caso contrário, você joga esse ônus aí para o executado, para que ele responda, e você então parta para a realização da penhora. O exequente poderá partir para a realização da penhora sobre os demais imóveis ou o imóvel ali de maior valor, enfim, que não seja residencial, tá? Agora nós temos, eu vou deixar uma referência aqui de uma possível quebra de paradigma, porque a doutrina, ela defende, tá, por uma questão de equilíbrio, de razoabilidade, de proporcionalidade, que se o imóvel do executado tem um valor muito elevado, seria possível alienar esse imóvel e, com a sobra da alienação, garantir direito à moradia para o executado, certo? Essa tese, ela vem sendo desenvolvida em monografias, dissertações, doutorados, né, teses, mas na jurisprudência do STJ ela não foi admitida. O STJ é muito firme no sentido de que não importa o valor do imóvel, a impenhorabilidade prevalece, tá? Nos termos da Lei 8.009 de 90. Só que nós tivemos uma decisão recente, uma decisão em 2021, tá? Agosto de 2021, no TJ de São Paulo, que afastou a impenhorabilidade de um imóvel de valor vultoso. No caso concreto, o imóvel foi avaliado em 24 milhões de reais, com base na interpretação sistemática e teleológica do artigo 1º da Lei 8.009, ou seja, a finalidade é garantir a moradia. Mas, por outro lado, o credor também tem direito a satisfazer seu crédito. E foi determinada a reserva de 10% do valor para garantir a moradia do executado, ou seja, R$ 2.400.000. Aqui está a decisão que você poderá ter acesso, tá? Justamente para modelar e seguir firme, tentando aplicar essa mesma tese em outras situações concretas em que o valor do imóvel, mesmo que não chegue a 24 milhões de reais, mas tenha um valor vultoso aí que permita fazer isso no caso concreto, reservar uma quantia e seja suficiente para garantir a moradia do executado, tá? Apesar da execução, beleza? Então nós temos aqui
após essas noções gerais de bem de família, nós precisamos entender as exceções legais à impenhorabilidade. É claro que nós vamos aqui focar na exceção que nos importa, tá? De modo geral, nós vimos que a exceção à impenhorabilidade não é absoluta. Afinal de contas, nenhuma impenhorabilidade é absoluta, especialmente depois do novo Código de Processo Civil, que suprimiu a expressão absoluta daquele rol de impenhorabilidades, como tinha no Código de Processo Civil de 73. E o STJ já encampou essa ideia de que a norma protetiva do bem de família não pode conviver, tolerar e premiar a atuação de devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva, porque se isso for feito, tá, afasta-se aquele direito, aquela proteção da impenhorabilidade. E nós estamos tratando aqui especificamente do artigo 3º, inciso 2 da Lei 8.009, que traz ali a exceção à impenhorabilidade em razão da execução de um crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, nos limites dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Veja então, nós estamos falando aqui daquela dívida adquirida para financiar ou para construir o imóvel, para adquirir o imóvel de modo geral, bem como os acréscimos decorrentes daquele débito, juros de mora, por exemplo, certo? Então, no nosso caso, que Maria tinha comprado apartamento com o valor de empréstimo, ela vendeu o apartamento e comprou uma casa. Essa casa, ela se enquadra aqui nesse artigo 3º, inciso 2, certo? Essa é a grande questão. Então veja que é penhorável o bem de família para satisfação de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Temos aqui uma decisão do STJ, antiga em termos de idade, mas atual no que tange à tese, tá? De 96. Ou seja, jurisprudência antiga não é jurisprudência ultrapassada. Pense nisso, tá bom? E aqui é um grande exemplo. Então, Maria contrata um empréstimo para adquirir imóvel residencial. Se ela deixa de pagar o empréstimo, o imóvel poderá ser penhorado para pagar dívidas, inclusive os acréscimos delas decorrentes, a exemplo de juros de mora, correção monetária, multas contratuais e outros encargos previstos no contrato, sempre relativo ao financiamento para a construção ou aquisição do imóvel residencial. Isso aqui é muito importante, tá? Todos os acréscimos decorrentes, a exemplo de juros, correção monetária, multas, etc., eles entram na conta que excepciona a impenhorabilidade do bem de família. E aqui você tem uma referência doutrinária, ok? Bastante extensa, da Rita Vasconcelos, sobre impenhorabilidade do bem de família, que trata justamente disso, que traz justamente essa ideia de que os acréscimos incluem juros de mora, correção monetária, multas contratuais, etc. Então, está aqui para você utilizar uma citação que você venha a precisar, tá bom? Também utilizada na fundamentação do julgado que estamos aqui analisando. Bom, agora sim a gente pode responder ao problema que nos trouxe a este julgado. Afinal, se o bem de família pode ser penhorado para a satisfação da dívida relativa ao próprio bem, o novo bem de família adquirido com recurso da alienação do primeiro pode ser penhorado também, tá? Nós temos duas teses para responder. Lembra? A primeira tese é se a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso 2 do artigo 3º da Lei 8.009 vai se aplicar ao novo bem de família adquirido com a alienação do bem de família anterior, tá? Que era originalmente penhorável. E a resposta aqui é sim, tá? Por que sim? Porque o devedor não pode adquirir um novo bem de família com os recursos provenientes da venda do bem de família anterior para posteriormente se furtar o adimplemento da dívida contraída com a compra do primeiro, notadamente tendo em vista a máxima de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Além disso, o novo bem de família, adquirido com recurso da alienação do primeiro, também estará sujeito, portanto, à exceção prevista no inciso 2 do artigo 3º da Lei 8.009 de 90. No nosso caso concreto, então, em que Maria havia pegado um empréstimo com a Lancôme para comprar um apartamento, a Lancôme vai poder penhorar a casa nova de Maria para pagar a dívida relativa ao primeiro apartamento financiado e não quitado, tá? Agora, o problema não está completo, porque nós temos uma segunda tese a ser definida. Se a Lancôme pode penhorar a nova casa de Maria, para pagar a dívida do apartamento anterior,
E nós vimos que o novo bem de família adquirido, ele continua sendo penhorável, continua sendo penhorável, tal qual era o primeiro. A pergunta é, esta penhorabilidade que passa do primeiro para o segundo, ela passa de forma automática para qualquer imóvel adquirido, ou seja, presume-se que Maria adquiriu esse segundo imóvel com o dinheiro do primeiro, ou no caso concreto, seria necessário provar que o imóvel B foi adquirido com recursos do imóvel A, tá? Em outras palavras, é lícito, por simples presunção, assumir que os recursos provenientes da venda do bem de família, objeto do contrato, hora executado, foram utilizados na aquisição de outro bem de família, de modo a permitir a penhora deste por dívida relacionada ao primeiro imóvel, tá? Então veja que a gente está buscando aqui responder se a gente pode simplesmente presumir isso no caso concreto, tá? É possível simplesmente presumir isso? A resposta é não. De acordo com a jurisprudência do STJ, a resposta é não, porque o juiz não pode simplesmente presumir que o novo bem de família tenha sido adquirido com recursos provenientes da alienação do bem de família anterior, objeto do contrato executado, tá? Essa conclusão precisa ser calcada em provas relacionadas nos autos. Qual é a alternativa aqui? Inversão do ônus da prova, tá? Como assim? No caso concreto, então, diante de uma situação como essa, seria pedir, tá? Não como regra de julgamento, lembre-se, inversão do ônus da prova não pode ser utilizada como regra de julgamento, tá? Então, no momento adequado em que seja dado ao executado se desincumbir do ônus da prova, pedir ao juiz que seja invertido o ônus da prova para que o executado comprove que o novo bem foi adquirido com recursos diversos da alienação do bem de família anterior, tá? Essa seria uma forma de se conseguir gerar essa presunção em favor do exequente a partir da regra da inversão do ônus da prova. Mas o juiz não pode simplesmente dizer assim, eu estou convicto de que Maria comprou o imóvel B e de que Maria havia pegado o empréstimo para comprar o imóvel A. Logo, se Maria havia pegado o empréstimo para comprar o imóvel A e agora comprou o imóvel B, então o imóvel B só pode ter sido comprado com o dinheiro do imóvel A. Não, essa conclusão não pode ser feita assim. Agora, poderia ser feita da seguinte forma. Maria tinha o ônus de provar que o imóvel B foi adquirido com recursos diversos daqueles provenientes do imóvel A. Contudo, não se desincumbiu dos ônus da prova. Como ela não se desincumbiu dos ônus da prova, conclui-se que o imóvel B foi adquirido com recursos do imóvel A. Essa sutil forma de articular a fundamentação, baseada na inversão do ônus da prova, muda o resultado, tá? Outra forma de fazer isso seria você, como exequente, provando ou seria o exequente provando que aquele imóvel B foi adquirido com recursos provenientes do imóvel A. Como é que isso poderia ser feito? Por exemplo, através de, no caso concreto, uma investigação ali na execução de acesso a contas bancárias, aos extratos bancários de Maria, por exemplo, para se verificando-se que Maria recebeu uma quantia de 100 mil reais na sua conta em determinado momento e poucos dias depois aqueles 100 mil reais foram transferidos para alguma outra conta, tá? Então, naquele período não houve entradas e saídas de dinheiro vultosos na conta de Maria, pelo que se pode concluir que aquele mesmo valor foi utilizado para a aquisição daquele bem. Ou mesmo oitiva de testemunhas. Lembre-se que na execução também é possível ouvir testemunhas, com base, por exemplo, no artigo 772 do Código de Processo Civil, tá? Para demonstrar, então, que aquele imóvel B foi adquirido com recursos da venda do imóvel A. Vai que o vendedor do imóvel B diz assim, não, realmente, Maria me disse que estava vendendo o imóvel e com o dinheiro do imóvel ia comprar esse aqui, percebe? Então são elementos que levam a essa conclusão no caso concreto. E por falar em conclusões, a gente já pode chegar aqui às conclusões neste caso, nesse estudo de caso. A primeira conclusão, portanto, foi de que a exceção à impenhorabilidade do bem de família previsto no inciso 2 do artigo 3º da Lei 8.009 transmite-se ao novo bem de família, por subrogação, adquirido com recursos decorrentes da alienação do bem de família anterior. Isso aqui, tá, é, portanto, uma tese que beneficia o exequente na execução de créditos que o executado, que o devedor,
teve acesso para construir ou para adquirir um determinado bem de família. Porque se o primitivo bem de família podia ser penhorado para a satisfação de dívida relativa ao próprio bem, o novo bem de família também vai poder ser penhorado, desde que adquirido com recurso da alienação do primeiro, sujeitando-se, portanto, à exceção do inciso 2 do artigo 3º. Foi essa decisão a que chegou o STJ no RESP 1935842, terceira turma do STJ, tá? Publicado em 25 de junho de 2021, inteiro teor, está aqui disponível para você fazer o download também, se precisar. E a segunda tese é que essa subrogação ela não pode ser presumida, tá? Então, para que essa subrogação ocorra, é preciso que se comprove que o novo bem de família foi adquirido com recursos da venda do bem de família anterior, porque isso não pode ser presumido. Mas a dica que fica é depositar as fichas aí na inversão do ônus da prova como uma possível solução para isso, tá bom? Então, com isso a gente fecha aqui o nosso estudo de caso prático envolvendo exceção à impenhorabilidade do bem de família no RESP 1935842. Forte abraço e até a próxima.